Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes você se sentiu cansada, sobrecarregada, fazendo coisas que não eram sua responsabilidade? Eu quero falar hoje com você sobre limites. Seja muito bem-vinda a mais um podcast à mesa. E hoje nós falaremos um pouco sobre esse assunto que eu vejo que é tão necessário na vida de tantas mulheres. Nós muitas vezes temos esse desejo tão grande de ajudar o outro, né? Esse instinto maternal que muitas vezes fazemos até aquilo que o outro nunca nos pediu. Mas por vezes, enquanto fazemos isso, deixamos de fazer aquilo que era nossa responsabilidade e nos sentimos cansadas, sobrecarregadas e até mesmo frustradas, porque muitas das vezes os outros não retribuem aquilo que nós fizemos. E por mais que muitas vezes falamos, não, eu não desejava nada em troca, e às vezes é até verdade, nós fazemos simplesmente porque amamos, mas muitas vezes essa falta de reciprocidade nos faz nos sentir pouco amadas e nos deixa triste, o que é natural. Então eu quero falar com você sobre isso porque é muito importante estabelecermos limites. Às vezes estamos realmente muito cansadas porque nós confundimos amor com dependência, empatia com falta de posicionamento. Limites não é sobre muros, mas sobre proteção. É aquilo que preserva quem você é, sem ferir o outro. Jesus, ele é o mestre. E se nós olharmos a vida dele, nós vamos ver que ele estabelecia limites claros. Deus nos dá limites. Olha, se você escolher a bênção, você vai ter esse caminho. Se você escolher a maldição, você vai ter esse caminho. Isso são limites. É o que? As consequências, ação versus consequências. E nós precisamos estabelecer limites. Nós podemos amar todos assim como Jesus amou, mas entender que nem todos têm que ter acesso à sua intimidade. E eu quero começar também esse podcast falando um pouco sobre um estudo de caso que está aqui no livro Limites, que é um pai de um homem de 25 anos que ele procura, né, um terapeuta, e ele fala assim, que o filho dele estava com um problema e que ele precisava de ajuda. O psicólogo pergunta, mas cadê teu filho? Ele diz, ele não quis vir. Por quê? Ele acha que ele não tem nenhum problema, respondeu o terapeuta. Talvez ele esteja certo. O que surpreendeu os pais. Eles narraram uma história com vários problemas, que aos próprios olhos do filho estava tudo certo. Disseram que ele sempre teve tudo aquilo que ele precisava. O rapaz tinha dinheiro para ir na escola, não precisava trabalhar, ele tinha bastante tempo para a vida social e para o estudo. Quando ele foi expulso do colégio, o pai arrumou logo novamente um novo colégio para ele. Depois de falarem por um tempo, o terapeuta replicou: acho que seu filho está certo. Ele não tem problema nenhum. Pela expressão, pareciam que iam tirar uma foto, eles estavam assustados. Como assim não tem problema? Isso mesmo, ele não tem problema. Vocês é que têm um problema. Ele pode fazer o que bem entende, sem nenhuma dificuldade. Vocês pagam, ficam ansiosos, preocupados, fazem planos e empregam a energia para fazê-lo prosseguir. Ele não tem problema porque vocês eliminaram todos os problemas. Isso tudo deveria ser problema dele, mas do jeito que estão, isso daí é problema de vocês. O psicólogo, o terapeuta perguntou: vocês gostariam que eu os auxilie, dar alguns problemas para eles? Os pais olharam com cara de como assim?
O que você quer dizer com ajudá-los a ter problema? O terapeuta disse: bem, eu acho que a solução para esse problema seria estabelecer alguns limites para que as ações dele não causem problemas para vocês, mas sim para ele. O que você quer dizer com limites? Veja da seguinte maneira: imagine que ele é seu vizinho e nunca regou o gramado. Mas sempre que você liga o seu sistema de irrigação, a água jorra para o gramado dele. A sua grama está ficando queimada, enquanto a dele está ótima. E ele olha para o jardim dele e pensa: poxa, meu jardim está ótimo. Então, o que seria o limite? Você arrumar esse sistema de irrigação, regando o teu jardim e não o dele. Assim ele vai ter que resolver os problemas. E isso é uma questão muito importante. Muitas vezes as pessoas que sofrem com essa falta de limite não permitem com que os outros tenham as consequências de suas atitudes. Muitas vezes nós chamamos isso de amor, né? Dentro da nossa família, seja com o nosso marido, seja com os nossos filhos, sejam com os nossos pais, com irmãos, não sei. Talvez você não esteja permitindo que o seu filho, que o teu marido sofra as consequências das atitudes dele. Então, se ele não pagou a conta, você vai lá e paga. Se ele não fez algo que deveria fazer, você vai e faz por ele. O que você está fazendo? Você está roubando a oportunidade dele ter as consequências. E é isso, é exatamente a consequência que vai fazer com que ele mude. Eu atendo muitas e muitas mulheres e muitas vezes eu às vezes chegarem cansadas, sabe, esgotadas, dizendo que os maridos muitas vezes não ajudam, não colaboram dentro de casa ou não assumem responsabilidade. Mas na maioria das vezes eu vejo essas mulheres tomando essa responsabilidade e fazendo tudo por eles. Quero te dizer que, infelizmente, se você continuar nesse lugar de fazer tudo por todos, você vai roubar a oportunidade de ver a transformação no teu marido, nos teus filhos. Porque, infelizmente, o que gera mudança é o incômodo. A maioria das pessoas que buscam terapia é porque estão incomodadas com algo. Você não vai buscar uma ajuda se estiver tudo bem. Muitas vezes, o que nos faz buscar uma ajuda é o incômodo. Só que a vida de alguém que não tem responsabilidade e todo mundo faz tudo por ela, não é incômoda. É uma vida tranquila, é uma vida fácil. Então nós temos que aprender a deixar com que os outros façam aquilo que lhes cabe, aquilo que é demanda deles. A palavra de Deus nos diz em Gálatas 6:2 o seguinte: levai as cargas pesadas um dos outros, e assim estareis cumprindo a responsabilidade de Cristo. Daí lá no 5 diz assim: portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Então a palavra de Deus nos mostra aqui que existe uma diferença entre carga pesada, que nós devemos ajudar o outro a carregar. Entendemos que o que eu entendo como essa carga pesada? Algo que está além do que o outro consegue fazer. Então, isso eu vou ajudá-lo, não vou carregar por ele, mas eu vou ajudá-lo a carregar. Agora, existe a outra, aqui no versículo 5, que fala assim: cada um leve o seu próprio fardo. O que é o fardo? Aquilo que a pessoa pode fazer por ela mesma. Então, nós podemos aprender aqui duas lições muito valiosas. Primeiro, nós temos que ajudar com aquilo que o outro não consegue. Aquilo que ele consegue fazer é responsabilidade dele fazer. Ele tem que carregar o próprio fardo. E o segundo ponto é que nós devemos ajudar naquilo que o outro não consegue fazer. Existe uma grande diferença entre fazer com a pessoa e fazer pela pessoa. Se você fazer
pela pessoa, você vai ter que fazer toda vez por ela. Agora você pode ajudar a pessoa a fazer, poxa, você não está conseguindo, eu vou te ajudar. E muitas vezes nessa ajuda você já vai mostrar o caminho para ela, por qual ela deve fazer. E talvez na segunda vez ela já nem precise dessa ajuda porque ela vai conseguir fazer sozinha. Então existe uma grande diferença, guarde isso, em fazer com, ao invés de fazer pela pessoa. Então é isso que eu queria falar com você hoje. Entenda, quando você faz tudo para o outro, você está roubando a pessoa da oportunidade dela aprender, dela se desenvolver, dela ser responsável pela própria vida. Então, não, não, não ultrapasse os limites, sabe? E você vai se sentir cansada. Talvez hoje você está tão cansada, exausta, esgotada, e você se pergunta: Deus, eu faço tudo por todo mundo, eu sou uma pessoa boa, eu oro, por que a minha vida não sai do lugar? Por que eu me sinto assim? E talvez você esteja fazendo tantas e tantas coisas em nome de Deus, sendo que Ele nunca pediu para você fazer essas coisas. Então, a minha oração para você nesse momento é que você pare, fale com Deus e reflita o que você está fazendo que não era para você estar fazendo. Esse podcast de hoje é um convite para você parar e refletir, e não para fazer mais, mas às vezes para justamente de parar de fazer coisas que jamais foram sua responsabilidade. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.